7h17. Quem veio tomar o cafezinho conosco é o nosso querido deputado federal, pré-candidato a prefeito de Campo Grande, Beto Pereira. Bom dia, Beto. Tudo bem? Bom dia, B. Bom dia, GG. Bom dia, Índio. Bom dia, ouvintes da Difusora Pantanal. Um prazer enorme estar podendo falar aqui, ouvir, conversar com a população de Campo Grande. Através... que aqui é um bate-papo, bate-papo, né, escutando aqui os seus editoriais, né, a sua interação com o público. Você é craque. Obrigado, velho. Não mereço, mas agradeço. Que isso, que merece sim, B. Merece sim. Beto, amanhã é o grande dia do lançamento da sua campanha. É nossa pré-candidatura, né? Pré-candidatura. Até não gosto muito desse termo pré-candidatura. Eu acho um termo piegas. Por que pré-candidatura? Você está aprovado para ser candidato, não é? É que enquanto ainda não houver a convenção, né, partidária, isso ainda não é estabelecido mesmo pela regra eleitoral como candidatura. Nós temos ainda algumas exigências que são feitas pela legislação eleitoral, que é a convenção, que é o registro de candidatura, para que depois, né, o período eleitoral possa ser todo efetivado. Mas o que existe hoje é a figura da pré-candidatura, onde o político, onde o pré-candidato pode fazer reuniões, estabelecer debates, e é um estágio antes daquilo que a gente imagina que vai ser aí a nossa caminhada. Te surpreendeu o fato do Putinelli não sair candidato? Olha, B, eu digo o seguinte: a decisão, né, da desistência do ex-governador de participar do debate é de foro íntimo e partidário. Agora, eu tenho um entendimento que seria muito salutar a sua presença no debate. O André tem uma capacidade gigantesca de poder debater Campo Grande, e isso enriqueceria, com certeza, a disputa em Campo Grande. Agora, dada a desistência do ex-governador, do ex-prefeito de Campo Grande, eu entendo que agora começa a luta, né, por esse espaço que é deixado, um espaço significativo. E eu vejo que vai ser uma disputa por um legado, né, que o André deixa, e que a partir de agora os demais pré-candidatos começam a disputar. Eu tenho e entendo que a experiência, o legado, a história do André merece sempre ser lembrada, e não tenho dúvida nenhuma que a sua experiência é algo que a gente tem que aproveitar. Ele vai te apoiar? B, eu entendo que a sua vinda nos acrescenta muito. Não tenho dúvida. A sua experiência, o seu legado, a sua importância, o seu conhecimento com Campo Grande. Então, não tenho dúvida. Eu quero receber esse apoio. Agora, claro que essa decisão também não é só uma decisão do André. É uma decisão que ele está consultando, né, os demais membros do partido, seus aliados, para que ele possa tomar essa decisão de forma confortável. Roberto, dizem, né? Dizem, esse dia, eu não gosto muito de usar isso daí, dizem, fulano disse, mas esse é o comentário na praça, de que a desistência do André faz a candidata Rose Modesto acrescentar pelo menos 10 pontos na pontuação dela nas pesquisas. O que tem de verdade ou não sobre isso? O B, essa questão de pesquisa é boa para especulação, né? Todo mundo gosta de ver essa especulação. Para quem está nos ouvindo, né? O que eu sempre digo, B, é que nós
tudo quanto é dados e números, neste momento, eles são ainda muito voláteis. Você precisa ainda, o eleitor agora começa a prestar atenção para a eleição. Você sabe... Neste momento ele começa a prestar atenção. Existe muita... ainda está disperso o eleitor. O que nós precisamos entender é que daqui a pouco o eleitor vai conhecer todos os pré-candidatos. O eleitor vai conhecer o currículo, o que ele já fez, o que ele pensa, o que ele pretende fazer, quais são as propostas, o que cada candidatura tem de representatividade perante a sociedade. E isso que vai nortear, né, ali a decisão do eleitor. Então, é algo ainda muito prematuro você dizer para onde vai, para onde migra os votos, como se isso fosse algo natural que acontecesse. Eu acho teórico, né? É uma coisa teórica. Mas o deputado, seu colega, né, de Câmara Federal, Vander Loubet, usou uma expressão que na época foi um horror, mas hoje já é admitida, que ele diz o seguinte: olha, o eleitor, sem estar no cio, não aceita falar sobre política. Ele não se atém ao que se fala em política. Discordando da forma. Da forma, foi uma forma jocosa, né? Discordando da forma. Mas eu digo, é um clima, né? O eleitor, ele entra no clima eleitoral. Isso é algo que vai sendo aquecido dia a dia. Você vamos até entender hoje. Ele disse, literalmente, o eleitor não está no cio. Isso, mas você vê o seguinte, o ato político de amanhã é justamente você aquecer, né? Aquecer o eleitor e chamar a atenção para que o debate está começando. O fato político de nós estarmos juntando todos os partidos aliados, todos os nossos pré-candidatos a vereadores, né, fazendo com que haja um grande encontro de lideranças, tanto municipais quanto estaduais, é algo que é justamente para que nós possamos aquecer a militância e levarmos para as ruas o debate. Esse é o intuito de tudo isso. Acho que é fazer com que haja um clima, né, para uma pré-campanha e assim por diante. Atos contínuos vão dando cada vez mais aquecimento a esse grupo. Ô Beto, você nunca perdeu uma eleição? Não, nunca perdi. Que coisa, né? Já é uma marca boa, né? Para botar uma pulga atrás da orelha dos demais concorrentes, né? Não, eu entendo o seguinte, um projeto bem estruturado, né, que consegue ouvir a voz das ruas, que consegue traduzir isso e lá na frente provar que é possível fazer, ele dá credibilidade para você levar essa mensagem à população. Eu digo assim, quando disputei a minha primeira eleição, havia muita dúvida. As pessoas faziam muito questionamento. Será que esse jovem, que nunca tinha disputado uma eleição, terá a capacidade, não de ganhar a eleição, mas terá a capacidade de administrar bem a cidade? E eu tive uma eleição que eu ganhei com 38%. E fui reeleito com 78%. Nós tivemos aí um incremento de mais 40% da população, mais da metade, né? Então veja bem, isso é por conta do trabalho, é reconhecimento do trabalho. A dúvida virou certeza. Então eu não tenho dúvida que nós iremos passar uma mensagem para a população, uma mensagem convincente, uma mensagem que tenha verdade, e essa relação sincera com a população, ela vai nos credenciar para o bom debate e um compromisso. Um compromisso de fazer uma gestão de mudança em Campo Grande.
uma gestão que vai ter entregas a Campo Grande, certo. Uma gestão que vai resgatar Campo Grande. Eu acho que a população está muito cansada, a população ela está triste e ela precisa ter uma mensagem de esperança e uma certeza que a cidade vai inverter a curva que hoje ela está vivendo. Você anda muito. Aliás, você herdou do teu avô, que teu avô foi um grande prefeito e era um homem incansável. Eu já tenho dito a muitas pessoas, o cara fala assim, mas o Beto... Vocês não conhecem o Beto. O Beto herdou no DNA a mesma persistência do avô dele, que seu avô era incansável fazendo política. Você tem andado por Campo Grande. O que você tem visto e ouvido? O que nós vemos em Campo Grande é uma cidade dividida. Uma cidade dividida entre a belíssima plástica do nosso centro da cidade, avenidas largas, uma cidade bem planejada, que tem aqui uma beleza inexplicável, mas a gente vê, por outro lado, uma cidade que padece. Padece por obras inacabadas, padece por falta de asfalto, por falência do serviço de saúde. O serviço de saúde de Campo Grande está na UTI. Né? Uma educação que deixa crianças fora da escola por falta de vagas. Então, a gente vê uma cidade muito bela, muito bem planejada no centro da cidade, muito bem cuidada. Agora, por dentro... Por dentro, a gente vai nas vísceras da cidade e vê uma cidade sofrendo. Uma cidade que sofre quando o cidadão demora 4 horas dentro de um transporte público ineficiente, ruim, né, que atrasa para chegar no seu emprego. Então, é uma falta de cuidado que a gente vê com a população de Campo Grande. E, por outro lado, a gente vê que é algo inexplicável e imperdoável a gente observar que Campo Grande, há pelo menos uma década, não acompanha aquilo que está acontecendo no estado de Mato Grosso do Sul. A gente observa números estaduais e olha um estado com empregabilidade alta, com maior investimento per capita público no país. A gente vê um estado que tem números invejáveis de receber investimentos privados. É o estado que mais recebe investimentos privados proporcionalmente no país. Está aí para todo mundo ver, Suzano, Arauco, Cedro, a usina de Impasa. São diversos empreendimentos, mega empreendimentos acontecendo no estado. E durante o mesmo período, se você analisa, o crescimento de Campo Grande é negativo. Aliás, quem quer empreender em Campo Grande tem que matar um leão por dia. Olha o prazo para um alvará, olha o prazo para um habites, para uma licença de construção. Então, é uma dificuldade danada. Por isso, hoje, Campo Grande passa pelas dificuldades que tem. E claro, né, não é só as dificuldades que são fruto da falta de desenvolvimento que a cidade está tendo por não ter um ambiente favorável de negócio, mas também falta gestão. Roberto, eu fiz uma pesquisa. Todo mundo que assume a prefeitura de Campo Grande demora pelo menos 2 anos para afinar a máquina, para fazer a máquina funcionar. 2 anos. A atual prefeita, ela hoje carrega críticas, mas há 2 anos ela está tentando afinar eu diria assim, de uma forma mais simples, de fácil entendimento, afinar a viola. Agora a viola está afinada e ela começa a trabalhar e sente que está diante de uma campanha política. Na sua forma de ver, quem é responsável pelo que Campo Grande está passando?
B, eu digo uma coisa, eu divirjo daquilo que você afirmou. Realmente existe prazo para você afinar a viola. Mas se você não tiver coragem para fazer as mudanças e virar a chave, aí sim pode demorar 2, 3, 4, 5 e você não afinar a viola. Você tem que entrar na prefeitura e ter coragem para mudar, para diminuir os cargos comissionados, para ao invés de você ficar lançando obras, acabar as obras existentes. Porque quando você se depara com Campo Grande, com quase 1 bilhão de obras inacabadas e começa a lançar novas obras, é porque você está desconsiderando esse passivo que é importante. Você tem que ter coragem para acabar com o tal do plano de trabalho e com a tal da folha secreta. Você tem que ter coragem para fazer os enfrentamentos com os grandes contratos e fazer com que os contratos também sejam cumpridos. Agora, se você ficar protelando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, isso, claro, vai demorar 2 anos, vai demorar 3 anos, vai demorar uma vida inteira. O que nós temos aqui, B, e eu não tenho dúvida, e tenho coragem para fazer, é enfrentar os grandes gargalos que Campo Grande tem. Acabar com esse vazamento que é diário em Campo Grande. É diário. B, se nós não tivermos sistema que converse entre a farmácia e o depósito de medicamentos, não adianta ter o dinheiro. Porque tem que ter um sistema que possa conversar. Olha, tá acabando aqui o remédio. Nós precisamos de reposição. Só que quando vai lá atrás da reposição, não fizeram a licitação. B, tem 2 bilhões de recurso para a saúde no município de Campo Grande. Tem 2 bilhões. Não pode faltar medicamento, B. Não pode faltar dipirona no posto. Agora, isso é falta de gestão. É falta de entender que um sistema não é custo, é investimento. Tem que investir no servidor de carreira. O servidor hoje está totalmente desmotivado. Ele tem do lado um cara que ganha plano de trabalho de 20 mil reais e não faz metade do serviço dele, que está ganhando 3. Esse cidadão, que jeito que ele trabalha? Que ânimo que esse cidadão tem para trabalhar? Não tem condição. Agora, para tudo isso tem que ter coragem. E tem que ter uma outra coisa. Ninguém faz isso sozinho. Tem que ter uma equipe eficiente, uma equipe preparada, uma equipe que tenha o mesmo entendimento e a mesma disposição. Técnicos. E Campo Grande, se tem uma coisa que ela é farta, é de gente preparada. De gente preparada que quer ter uma oportunidade de fazer pela cidade, mas de fazer e se consagrar como pessoa. Sim. Como alguém que prestou um serviço à sociedade, como prestou serviço à nossa capital. Então, eu não tenho medo e receio nenhum de assumir um compromisso com Campo Grande. É de ter coragem para enfrentar os problemas e sanar esses problemas. Nós não vamos iniciar nenhuma obra, B, sem antes acabá-las. Você vê o seguinte, agora chega no período eleitoral, e você bem disse com relação ao período eleitoral, começa a falar assim, não, nós vamos lançar a obra tal, nós vamos lançar a obra tal. E por que não acaba aquele contrato de 150 milhões de reais que foi feito sem ouvir a sociedade e tal, que tá lá, os terminais de ônibus, lá na Guinterrans, abandonados? Por que não acaba Norte e Sul, aquela obra que se arrasta há uma década? É isso que nós temos que fazer, é esse debate que nós temos que fazer com a população de Campo Grande. O que você faria com a antiga rodoviária, por exemplo? Não, ali já existe uma obra em andamento, que foi inclusive paralisada por falta de recursos,
e de contrapartida, que o município de Campo Grande há muito tempo já não tem mais recurso para contrapartida, o Estado teve que socorrer, aquele recurso é um recurso federal, né, e está ali sendo instalado um centro de serviços, inclusive a GSM está indo para lá no futuro, né, quando quando ficar pronta. Aí, né, vai demorar. Essa foi a destinação. Então, você vê, hoje o cidadão não acredita mais, você está dando uma prova, que as obras vão acabar. Poxa, que falta de credibilidade que nós estamos tendo. Antigamente, B, e eu lembro disso, você falava com a classe política, o cara falava assim, não, é melhor ser prefeito de Campo Grande do que governador do estado. Falavam muito isso. Por que Aliás, isso é uma realidade. Por que falavam? Porque Campo Grande era pujante. Sim. Tinha capacidade de investimento, era atrativa para os empreendedores, era uma cidade vibrante. A gente via sendo rasgado todos os anos uma nova avenida, aberta uma nova região, você fazendo uma integração da cidade. Hoje, você olha e fala o seguinte, a cidade, eu não acredito que a rodoviária vai acabar. Você mesmo você disse isso. Mas, o Centro de Belas Artes. Mas, por exemplo, você que anda muito por Campo Grande, você acha que rodoviária velha, estamos falando da rodoviária velha, acaba do jeito que está, se eu der 1 ano de prazo, ela acaba? Ela não termina. B, se não tiver prioridade em governo, nada acaba, nada funciona, nada acontece. O que nós temos que ter é prioridade. Sim. Teve um cidadão, presidente da República, chamado Juscelino Kubitschek, que pôs como prioridade de governo, em 4 anos, construir uma cidade. Ele construiu. Agora, tem que ter prioridade. Né, e lindíssima. E lindíssima, por sinal. Agora, tem que ter prioridade. Você tem que sentar à mesa e discutir o que é prioridade. Hoje não é discutido, não é planejado Campo Grande. Quais são as obras prioritárias? Quais são os grandes projetos que são levados, alçados aos ministérios, à bancada federal, ao governo do estado como prioritários em Campo Grande? Você construiria um hospital municipal? Construiria. Mas antes, arrumando a atenção básica, arrumando as nossas UPAs, e depois construiria o hospital de forma planejada. Você não constrói saúde pública sem fazê-la pela base. Nós precisamos ter base, saúde básica primeiro, depois nós precisamos ter a média complexidade atendida com qualidade pelas UPAs, e no ápice da pirâmide nós teríamos o hospital. O hospital é importante para Campo Grande. Campo Grande precisa de leitos, mas Campo Grande precisa, prioritariamente, atender aquele cidadão lá na ponta, lá na base, que não está tendo atendimento algum. O que você faria, Beto, com a Avenida Bandeirantes, que todo mundo mexe nessa Bandeirantes e ela continua a mesma? O que você faria com aquilo? Você pega... Primeiro, B... Desculpa aqui, não, a nossa entrevista caminhou para um lado, eu quero saber o que o meu amigo pré-candidato Beto pensa da cidade onde nós vivemos. Primeiro é o seguinte, qualquer obra, qualquer intervenção importante que tenha complexidade, ela tem que ser prescindida de consulta pública. Você tem que conversar com as pessoas. Eu não posso ter algo impactante que muda a vida de quem mora, de quem empreende, quem tem comércio no local. Eu não posso ter uma decisão unilateral de gabinete para mudar e interferir diretamente na vida dessas pessoas. Por que essa questão dos terminais deu errado? Porque não escutaram a população. Não tem ninguém nessa cidade que aprova essas mudanças. É só você ouvir as pessoas.
Não precisa ser muito inteligente. Eu escuto de norte a sul, de leste a oeste. Ninguém aprova essas mudanças. Agora, como que você faz uma mudança, uma alteração profunda? Nós não estamos falando de uma obra de R$1 milhão. Nós estamos falando de um investimento de 150 milhões de reais. 150 milhões de reais. É muita grana. É muito dinheiro para mudar a mobilidade do município. E aí, você não consulta as pessoas? Você não ouve as pessoas? Quem tem o comércio ali na frente? Quem vai ser diretamente impactado? Quem mora, quem entra, quem sai. Há 30, 40 anos. Avenida Bandeirantes, há quanto tempo existe em Campo Grande? Né? E sempre mexeram. Então, o que eu quero fazer, e vou fazer sempre de compromisso, tudo que for impactante e de grande complexidade nessa cidade tem que ser prescindido de uma consulta, principalmente daqueles da área impactada. Ô Beto, você conhece o mundo, você viaja. Eu acho isso daí é primordial para quem administra ou legisla. Você sai lá fora, vem com uma ideia nova, fala, bom, se aqui está funcionando, no meu país, na minha cidade, também vai funcionar. Você foi em Nova York, com certeza. Foi. Você viu que Nova York é uma cidade onde os letreiros luminosos dão um toque especial, principalmente nos lugares mais frequentados, não é? Área central da cidade, você até me arrepia de falar isso. Letreiros maravilhosos, lojas com letreiros maravilhosos, luzes que se mexem, que fulguram, não é? Aqui em Campo Grande, o que fizeram? Pegaram o centro, colocaram uma plaquinha assim uma plaquinha parecendo aquelas placas que há algum tempo atrás eu vi no Paraguai, uma placa de pare. Eu até arrumei uma briga com um policial de lá que fizeram uma plaquinha de pare numa tampa eu acho que de lata de leite ninho lá, e botaram lá, ó, proibido entrar à direita. Eu entrei, o cara me parou, tava lá me esperando. Quem que ia ver aquilo? Nem de binóculos dava para ver. O que você faria pelo centro de Campo Grande? As lojas estão morrendo. O povo está deixando de ir ao centro. Primeiro nós temos que povoar o centro novamente. Sim. Pessoas, como você bem disse, B, eu até pensei, sabe o quê? Prefeitura, para incentivar isso, tira o imposto até voltar. Porque o caro não é você alugar uma loja na área central de Campo Grande, é pagar o imposto. B, tem que haver uma política de incentivo fiscal, inclusive, para aqueles que queiram empreender no centro. Acho que é interesse do município nós termos aquilo povoado, nós termos aquilo resgatado. Quando você disse com relação a Nova York, no Japão é assim, aliás, a Times Square Sim. é o cartão postal, né, da publicidade. Sim. Nós temos que entender, e mais uma vez eu volto naquilo que falei anteriormente. Algo impactante deve ser precedido de consulta popular. Estudo de impacto. Vamos escutar o comércio, vamos escutar a população, o que acha do retorno da publicidade ao centro? O que acha? Se a população entende que é necessária, que é algo que pode resgatar o centro da cidade, por que não alterar a lei e voltarmos a oferecer ali a possibilidade do comerciante ofertar os seus produtos, a sua marca, através da publicidade, através de painéis de LED, através de... Isso. Por quê? Não. Acho que nós temos que trazer esse debate à tona. É importante nós fazermos isso. E termos ali políticas de incentivo ao centro da cidade. Nós temos que resgatar. Agora, qual que é a grande dificuldade, B? Hoje, um cidadão, para empreender em Campo Grande, é um verdadeiro leão. O cara tem que acreditar muito. Porque
ele não obtém por parte do poder público as condições necessárias para se empreender. Eu tenho ouvido relatos que são impactantes. Ali, o centro da cidade tem potenciais gigantescos e que precisam ser explorados. A dificuldade que o cidadão teve para licenciar o antigo hotel Campo Grande, que foi comprado em leilão judicial, que foi adquirido e que o projeto é magnífico, porque vai ter novamente um hotel de centenas de leitos no centro da cidade, trazendo turistas, trazendo gente que vai gastar, né, dentro do centro. Se você vê a dificuldade que esse cidadão teve para licenciar uma reforma na Prefeitura Municipal de Campo Grande, é algo que chama atenção. Chama atenção negativamente. Estavam discutindo com ele pormenores que são tristes da gente relatar. Quem empreender em Campo Grande tem que ter o tapete vermelho. Receber o cara com todas as honrarias. Ele é o nosso cliente. Sim. Ele é quem vai pagar os impostos. Ele é quem vai gerar os empregos. Ele é o patrão. Ele é o patrão. Agora, a lógica em Campo Grande é invertida. Ao invés do município ser aquele que abre as portas, é aquele que cria os obstáculos. É aquele que cria diariamente os obstáculos. E quem empreende em Campo Grande tem que matar um leão por dia. Vamos falar do lançamento, então, da sua pré-candidatura. Eu te desejo muito sucesso, Beto. Obrigado, B. Queria fazer aí, aproveitar a oportunidade, fazer um convite para todos os campograndenses no próximo dia 28, na Avenida Calógeras, número 950, às 19 horas, ali pertinho da Avenida das Bandeiras, pertinho do Vitorino aí, viu? Sim. Então, pertinho, já pode sair de lá e tomar uma no Vitorino. Depois vai ter Jogo do Brasil, ainda dá para tomar uma. É isso. Mas emenda com a galopeira. Ali será o nosso lançamento, pré-lançamento ali da campanha. E eu gostaria muito de poder receber parcela significativa da população de Campo Grande, para a gente poder ter esse bate-papo, para poder renovar as nossas energias, porque essa energia é o combustível que você falou aí para a gente ser incansável. Incansável nessa batalha eleitoral, mas incansável por um desejo de mudança já em Campo Grande. Legal. Obrigado, Beto. Bom dia. Desculpa eu tomar, era uma entrevista rapidinha, mas nós falamos sobre Campo Grande. Uma conversa sincera, honesta, olho no olho, e isso é importante. Obrigado, B, pela oportunidade. Precisa. A cidade precisa, a cidade clama por mudança já. Obrigado.